Olá, o TV Escola sobre a história política de Minas Gerais está começando. E na teleaula de hoje vamos aprofundar as discussões sobre as relações políticas na estrutura do bicameralismo no Legislativo Estadual, estabelecido pela Constituinte de 1891. Para manter uma projeção nacional durante todo o período da Primeira República, o Estado de Minas Gerais montou uma base parlamentar coesa na Câmara dos Deputados. Por contar com o maior número de eleitores e, consequentemente, o maior número de deputados. E era o elo que sustentava a política dos governadores com São Paulo, o estado mais rico. A bancada mineira federal dominava a mesa diretora, as principais comissões e chegava mesmo a intervir em defesa de outros estados menores. Como diz o texto aqui, o esquema de dupla mão partia da Presidência da República e da Presidência do Estado, que garantia as verbas orçamentárias, recompensando com a eleição vários candidatos escolhidos com o prestígio do coronel, na lista fechada dos candidatos definidos pela executiva do PRM, Partido Republicano Mineiro, que deveriam ser eleitos em pleitos fraudados. A postura de bancada fiel para uns, rebanho de ovelhas para outros, revela-nos uma lealdade canina ao executivo. Uma subserviência que ocultava, na realidade, os derrotados, não no voto, mas na ata de apuração que desaguava na Comissão de Verificação de Votos lá na Câmara, a degola. A política parlamentar, nesses termos, revela uma força política ou mascara a fragilidade da sociedade civil e do sistema eleitoral da época? A troca de favores é imoral, né? Toda a vida política foi essa troca de habilidades, né? Desde que seja em prol da população, a gente tem mais que aprovar, né? Eu acho que é negativo. Porque o deputado, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter a confiança de fazer o que é certo e não o que é mandado, né? Para responder a essa e outras questões propostas para este curso sobre história política de Minas Gerais, é preciso reconhecer, como foi dito na última teleaula, que havia a existência de um projeto de representação política quantitativo e essencialmente distinto de um projeto qualitativo, até então consagrado tanto no projeto de Constituição do governo quanto no substitutivo da Comissão dos 11. O que explica a queda da exigência de eleitorado especial para o Senado no substitutivo da comissão. Para os que acreditavam neste projeto de representação política quantitativo, não se justificava a dualidade de câmaras, porque a representatividade de um parlamento deveria ser medida não mais pela excelência e qualidade de representantes, que teriam na Câmara Alta e Conservadora sua mais eficaz garantia, mas sim através dos vários interesses divergentes de segmentos sociais diferenciados que deveriam achar-se quantitativamente representados em uma só casa legislativa. Do entrechoque desses distintos interesses nasceria a verdadeira vontade do Estado. Redefiniam assim o próprio papel do representante, que deveria ser aquele não mais que pensa por seu representado, mas tão somente o defensor de seus interesses específicos, um porta-voz estritamente vinculado ao querer de seus eleitores. Ao contrário do que havia sido sancionado pelo governo, os progressistas defendiam que a atuação parlamentar deveria estar constantemente ligada à aprovação dos eleitores. Mas o texto constitucional ia contra essa visão progressista e quantitativa da representação política. Isso é muito interessante. Quer dizer que os debates da Constituinte revelam também o ideário que foi derrotado à época, que defendia o unicameralismo? Sim. Na Constituinte Mineira de 1891, os defensores minoritários do unicameralismo, representantes de interesses das camadas médias em ascensão,
propõe um projeto de república como marca inicial de um novo tempo, o que implica também na luta por um novo tipo de representação política, oposto ao vigente no Império do Brasil. Essa minoria busca legitimar o mandato que exercem e garantir para o futuro a possibilidade de representação política desses novos setores sociais, independentemente da existência de acordo prévio entre as elites dirigentes, como efetivado quando da composição da chapa oficial do Partido Republicano Mineiro. Na verdade, foi esse acordo prévio que lhes outorgou a representação que exerciam. No entanto, a minoria não chega a questionar as causas e os meios que garantiam, de fato, o controle absoluto da facção do governo na composição do legislativo, a organização partidária e o processo eleitoral. O debate revela também o processo de derrota do novo projeto frente ao antigo conceito de política. Com habilidade, Afonso Pena adota o discurso para todos os temas de conciliação de extremos. Senhores, foi para mim motivo de grande júbilo assistir à brilhante estreia de tantos moços, mineiros, distintos, que são a esperança do nosso Estado. Suas excelências dão prova de ardente patriotismo, revelam estudos a uma orientação que, corrigida pela experiência que só os anos podem dar, há de prestar grandes e assinalados serviços ao progresso e grandeza da nossa pátria. Vejam que estava montada a base de argumentos pró-dualidade das câmaras. O Legislativo Republicano de Minas necessitava da existência de uma Câmara moderadora, portadora da razão, o Senado, que deveria conter os impulsos apaixonados da Câmara Baixa, que por estar muito perto do eleitor, representava menos os interesses reais do Estado. Reafirmava-se a concepção qualitativa e hierarquizada de representação política, segundo a qual, do eleitor, mergulhado em seus interesses subjetivos imediatos, se ascenderia progressivamente à Câmara, primeiro e mais baixo degrau no processo de apuração da verdade política, depois ao Senado, Câmara alta e isenta de paixões momentâneas, até finalmente a presidente do Estado, que a semelhança do imperador encarnava a instância máxima da razão, da capacidade de definição dos verdadeiros objetivos de todo o Estado. A democracia proposta na Primeira República reduzirá a mera incorporação dos elementos mais capazes, oriundos dos setores médios, à antiga política das oligarquias, que os absolverá por cooptação. Será esta a trajetória política de Davi Campista, Antônio Olinto, João Pinheiro, Lúcio de Mendonça e outros tantos. Mas, afinal, qual foi a definição dos critérios de cidadania e de elegibilidade previstos pelo governo provisório e pela Constituição de 1891? Essa definição sofreu modificações no decurso da Constituinte. Se o anteprojeto do governo provisório estabeleceu o voto censitário ou titulação para o Senado, o texto constitucional definia dentre as condições para o Congresso que o parlamentar deveria estar na posse dos direitos políticos, isto é, ser alfabetizado, não ser mendigo, praça ou religioso, ter a idade de 35 anos para o Senado e 21 para a Câmara. O tempo de domicílio e residência exigidos nessa Constituição era 3 anos para a Câmara e 6 para o Senado. E, finalmente, ter a qualidade de cidadão brasileiro nos termos da Constituição. Este último item mostra a preocupação que o governo provisório tinha com a questão da imigração. Com o fim da escravidão, milhares de pessoas vieram para o país substituir essa mão de obra, forçando o Estado a regularizar a situação desses imigrantes. A Constituição dava cidadania brasileira a todos os estrangeiros que vivessem no Brasil em 15 de novembro de 1889. Mas essa ação revelava muito mais o enquadramento à legislação penal brasileira do que a concessão de uma cidadania política plena. Prova disso é que na Constituição Estadual Mineira estabeleceu-se no artigo que regulamenta o direito de voto que os estrangeiros que tivessem mais de 2 anos de residência em um município só poderiam ser listados como eleitores, em qualificação especial e para eleições municipais. Mesmo para essas eleições, exigia-se deles, além de saberem ler e escrever em português e terem mais de 21 anos, que fossem contribuintes. Seus direitos à cidadania política, portanto, seriam distrito à eleição municipal e a uma qualificação censitária prévia. E como foram os trabalhos do Congresso Estadual após a Constituição de 1891?
A legislatura teria duração de 4 anos e a sessão legislativa ordinária se restringiria a 3 meses por ano, com reunião de abertura fixada para o dia 21 de abril, em homenagem aos Inconfidentes Mineiros, e posteriormente alterada para 15 de julho, data de promulgação da Constituição do Estado. As imunidades parlamentares foram amplamente consagradas no texto constitucional e a remuneração do parlamentar tinha caráter meramente indenizatório e, com o sentido de evitar abusos, não abrangia as reuniões extraordinárias. Não havia previsão de licença para os parlamentares, tampouco de suplentes. Assim dispunha o artigo 87. No caso de vaga por morte ou qualquer outro motivo em cargo de nomeação popular, se procederá à eleição de novo funcionário. Ao invés de se afirmar como órgão que dá início a um novo tempo, essa Constituinte assegurava a continuidade dos monopólios e privilégios do poder centralizador do Império Brasileiro. Ao mesmo tempo, a Constituinte lutava pela descentralização do poder político, inviabilizando uma direção política única no Estado. O artigo 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais vai caracterizar o Estado como federado e parte integrante da República dos Estados Unidos do Brasil. Já o artigo 74 estabelece a divisão administrativa do Estado em municípios e distritos. Esses artigos estão de acordo com as especificidades do federalismo brasileiro e foram criados com empenho do então senador Afonso Pena. Bom, esperamos ter demonstrado como um projeto de república que efetivamente significasse uma modernização do direito e do Estado no país, oriundo dos setores médios, foi suplantado por outro, acalentado por membros da classe senhorial, que assumiram a direção do Partido Republicano. Encaravam a república e a igualdade formal de todos perante o direito como conquistas do tempo, do necessário, mas sempre lento processo evolutivo natural da sociedade. Propugnavam pela federação, que acreditavam possível ainda no Império, ao lado de outros liberais que retornam à cena política, apresentando-a como imposição da vastidão do território nacional, como a possibilidade de unidade na diversidade nacional, para se evitar impossíveis secessões. Na realidade, acontece um esvaziamento da proposta republicana na medida em que passa do indivíduo para a região a igualdade formal pretendida. E neste contexto da Constituinte Estadual, surge pela primeira vez a demanda pela mudança da capital mineira de Ouro Preto. Não foi? Exatamente. Esse foi um dos temas da Constituinte Estadual de 1891. Mas vamos aprofundar mais no assunto e também sobre a tão famosa política do café com leite, que se firma nesse período da Primeira República, na nossa próxima teleaula. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu detalhadamente como o projeto republicano progressista foi suplantado por um anteprojeto oligárquico que aposta no processo lento de mudanças. Também viu como a ideia de federação desafia o entendimento entre as 3 esferas do poder: federal, estadual e municipal. E ainda, como a política de subserviência da Primeira República pode ter mascarado uma fragilidade da própria sociedade para o jogo político. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!